me deu um tema para essa passagem e eu fico muito feliz de estar fechando esse tema nesse mês. E o tema, na verdade, para hoje, ele traz duas perguntas. E o tema é o seguinte: e nós profetizamos? Se não, por quê? Então a gente vai conversar um pouco sobre o que está acontecendo conosco como igreja, para que, se nós não estamos profetizando, precisamos descobrir o porquê isso não está acontecendo. Amém? Quantos creem que podem profetizar aqui? Digam amém. A gente vai falar um pouco sobre isso também já já. Eu queria que você abrisse sua Bíblia em Ezequiel capítulo 3. Ezequiel capítulo 3 é uma passagem bem conhecida, fala sobre o atalaia. Ezequiel 3, a partir do versículo 17. Todo mundo achou aí, amém? Vamos ler a partir do verso 17. Só. Amém, queridos? Podemos ler a palavra do Senhor? Vamos ler até o versículo 21. Diz assim a palavra do Senhor: Filho do homem, eu te dei por atalaia sobre a casa de Israel. Da minha boca ouvirás a palavra e os avisarás da minha parte. Quando eu disser ao perverso, certamente morrerás, e tu não avisares e nada disseres para o advertir do seu mau caminho, para lhe salvar a vida, esse perverso morrerá na sua iniquidade, mas o seu sangue da sua mão o requererei. Mas avisares o perverso e ele não se converter da sua maldade e do seu caminho perverso, ele morrerá na sua iniquidade, mas tu salvaste a tua alma. Também, quando o justo se desviar da sua justiça e fizer a maldade, e eu puser diante dele o tropeço, ele morrerá, visto que não avisaste no seu pecado, morrerá. E suas justiças que praticar não serão lembradas, mas o seu sangue da tua mão o requererei. No entanto, se tu avisares o justo para que não peque, e ele não pecar, certamente viverá, porque foi avisado e tu salvaste a tua alma. Você pode fechar teus olhos nessa tarde? Pai, nós te amamos, Senhor, nós amamos a tua palavra, nós amamos a tua presença, nós te pedimos que o Senhor esteja à vontade entre nós, ó Pai. Essa é a tua casa, nós somos teus filhos, e nesse momento nós queremos aprender contigo, Pai. Ó Deus, nós temos um livro dado por ti, ó Pai, o qual nós temos a honra e o privilégio, Senhor, de manusear na presença do autor, na presença daquele que inspirou, Senhor. Ó Deus, e nessa tarde nós te pedimos que o Senhor abra o nosso entendimento, e tudo que for compartilhado aqui nessa tarde seja conduzido pelo Teu Santo Espírito a fim de trazer mudança para a nossa vida, mudança para o nosso caráter, mudança de expectativas, ó Pai, mudança de perspectiva, Senhor. Em nome de Jesus, ó Pai, que o Senhor fique conosco, que não haja qualquer empecilho. Fala conosco, apesar de mim. Fala nessa tarde, a nossa oração, em nome de Jesus. Amém e amém. Graças a Deus. Amém, queridos. Vamos lá. Eu vou fazer o seguinte. Eu vou praticamente começar com o mais de Deus. Se o Rafa me permitir. Tá? Eu vou fazer algumas perguntas, porque eu acho muito importante que nós caminhamos juntos, e eu acho muito importante também saber quem é o povo com o qual eu compartilho. Então eu queria saber, inclusive, o que vocês entendem do que nós vamos falar, para que a gente consiga caminhar junto naquilo que nós estamos ministrando. Amém, queridos? Vamos participar junto aqui? Amém? O primeiro amém veio, né? Eu tô ligado, não, já sei como é que é. Então, amém, queridos? Amém. Olha aí. Amém. Glória a Deus.
Eu conheço o fogo. Vamos lá, querido. São coisas básicas, tá? Não vou fazer perguntas de seminarista, nada disso, tá? Estágio probatório de pastor. Então relaxa, tá? Vamos lá. Em que ano? Não, tô brincando. Vamos lá. Guarda essa palavra que nós lemos de Ezequiel capítulo 3. E eu queria que você me respondesse, em primeiro lugar, uma coisa. Quantos entenderam essa passagem? Em primeiro lugar, ele fala sobre o atalaia. E ele dá uma instrução sobre dois tipos de pessoa. O ímpio e o justo. Amém? E ele diz, se eu disser para você, atalaia, que o ímpio morrerá, e você não fizer nada para intervir no seu caminho de maldade, ele vai morrer por causa da maldade dele. Mas o sangue dele eu vou cuidar de você. Amém? Pegou essa parte? Beleza. Mas se você avisar, se você intervir no caminho da maldade dele, e ele não decidir mudar de caminho, ele também vai morrer na sua maldade, mas você vai salvar a sua alma. Beleza? Da mesma forma o justo. Então, queridos, há dois tipos de pessoas aqui. E há alguém que tem uma responsabilidade. Beleza? Esse era o atalaia. No caso, profetizado através de Ezequiel. E eu quero te perguntar uma coisa. Essa palavra é para nós? Sim ou não? Sim? Todo mundo acha que sim? Por quê? É o nosso dever. E de pregar. Pode falar, já é mais de Deus agora. Fala, Gabi. O que não pode parar, gente? A água. A água do rio de Deus não pode parar. Entendi. O rio tem que fluir. Isso aí. A gente não pode represar o rio, né? Seria isso? Show. O que mais, querido? Por que essa palavra se aplica para você? Pô, muita coisa já foi dita, querido. Vai na onda que eles estão indo bem. Aproveita aí. A cola é liberada nessa tarde. Fala aí, João. Isso. Sim. É isso aí. O Jonathan colocou o fato de que atalaia significa vigia. A gente ia chegar lá, irmão. Não está adiantando a mensagem aí, entendeu? Eu tenho tempo para, né? Mas assim, o irmão já adiantou bem o tempo na mensagem agora. Muito obrigado. Então, o atalaia ele tem uma responsabilidade, amém? Mas ainda assim, olha só, você disse que essa palavra é para você, amém? Em outras palavras, você diz o quê? Você é atalaia, amém? Amém? Beleza, então vamos seguir daqui. Então, a primeira pergunta foi essa. A segunda pergunta a gente está falando sobre o ministério profético. Cara, você precisa responder isso. O Rafa ministrou isso muitas vezes. Então, isso é o basicão. O que é ser profeta? Alguém que leva a mensagem de Deus? O que mais? Alguém que ouve Deus? Só o profeta ouve Deus? Não. Tá, mas e aí? O que é ser profeta? É morar na Baixada? Não, necessariamente. Fala aí. Pode, pô, caraca, que isso? Ele não precisa pedir, não. Pode falar, mano. Espera aí. É alguém que ouve e fala. Amém? Amém, queridos? Beleza. Eu vou adiantar porque só para ganhar tempo, tá? Mas é básico, querido. Se você tiver dúvida, por favor, levanta a mão aí e fala assim, querido, esse mês inteiro eu não sabia que era ser profeta. Aí o negócio está estreito. Mas vamos lá. A palavra profeta no grego, cadê a professora Rosileia para ficar feliz comigo? Então tá bom, irmão, daí eu passo aí para a professora de grego. Ela vem do grego profetes, que significa alguém que fala por Deus. E até a questão que o Jonatas colocou, e eu fiz questão também de enfatizar isso, que atalaia, que na verdade ele é alguém que avisa a cidade sobre um perigo iminente. Então,
cara ele tem uma responsabilidade muito grande. Ele é alguém que está numa torre de observação e o cara está vendo um povo vindo, velho, para atacar. E esse cara tem a responsabilidade de avisar a cidade de que há um perigo chegando. Então, cara, você entende a tua responsabilidade. A partir do momento que você trouxe isso sobre você, você entende que isso é muito pesado. Amém? Todo mundo caminhando junto até aqui? Não começamos nada ainda, querido. Só a definição, tá? Mas estou tentando dar rápido aqui. Beleza? Olha o que ele diz no versículo 17, e ele fala justamente o que o Rafa colocou. De Ezequiel 3:17, ele fala assim: Filho do homem, eu te dei por atalaia sobre a casa de Israel. Da minha boca, o quê? Ouvirás a palavra e usa o quê? Avisarás da minha parte. Então, olha só. Ser um profeta, ser um atalaia, não é simplesmente saber a verdade. E essa é a parte difícil do ministério profético. Saber a verdade, beleza, queridos. Agora, saber e falar... Eu vou te falar que se você pegar e ler todos os profetas do Antigo Testamento, vou me restringir só a eles. Cara, vê a reação a essas verdades sendo ditas. E o cara quer ser profeta, mas não tem ideia do que está esperando por ele. Não é tão simples assim, querido. Se você começar a falar a verdade... Porque é interessante que o ser humano ele tem quase que um mecanismo de defesa. Quando que, por mais verdade que seja, você libera algo que soa como crítica para ele. Então, quando você falar, cara, vai doer. E se doer, o cara ele tem que ser muito... Cara, tá vivendo um tempo de muito tratamento em Deus para ele parar e... Pô, irmão, tem razão. Até assusta. Por quê? Normalmente, a pessoa já muda o semblante, de repente está o sorridente fica sério, já fica meio resistente ao que você vai falar, já está aprontando uma desculpa para dar. As pessoas elas não estão esperando uma verdade que confronte elas. E é nesse momento aí que você que tem uma responsabilidade ampla. Vamos lá, primeira coisa eu queria em uma palavra. O que é profecia em uma palavra? Mensagem, o que mais? Biblicamente. Biblicamente, parece que a mensagem explica a profecia biblicamente. Mas em uma palavra, profecia é um... Isso. Isso. Glória. Por quê? Cara, isso vai fazer toda a diferença. A profecia é um dom. Beleza? Guarda essa informação. Eu te falei o seguinte, nós profetizamos, se não, por quê? Primeiro ponto, porque nós não cremos que isso é para nós. Cara, 15 anos de igreja, eu percebo o mesmo sentimento das pessoas quando vem um profeta, quando vem alguém que opera maravilhas, enfim, quando alguém que tem palavra de conhecimento, palavra de sabedoria, vai até comentar isso aqui, bem rápido. Cara, é muito comum que você olhe para alguém que é usado assim e fale assim, cara, esse cara é especial. Quantos já foram usados em dons como profecia, por exemplo, aqui? Poucas pessoas. Por quê? Porque provavelmente você fala assim, vou ensinar para mim. Eu disse que profecia é um dom. Dom, calma aí, não vou pular, vou chegar lá. Deixa eu só falar isso aqui. Hoje você vive um tempo diferente. No Antigo Testamento, somente algumas pessoas profetizavam, amém? Beleza, a gente não pode carregar essa herança, tá? Por quê? Porque há um tempo diferente. Você percebe isso na Bíblia? Porque no Novo Testamento, João capítulo 4, Jesus encontra com uma mulher que foi buscada no poço de Jacó, uma mulher samaritana. Eles começam a conversar. Num determinado ponto da conversa, Jesus começa a falar sobre algo que aquela mulher tem e que é muito particular, sobre a vida conjugal dela. A primeira coisa que aquela mulher fala sobre Jesus é o quê? Veja o que és o quê? Veja o que és profeta. Por quê? Porque essa característica era para poucos homens. Só que nós estamos falando de Antigo Testamento. Na verdade, o profeta era visto como alguém de fato privilegiado. Amós 3,7 fala o seguinte: Deus não fará coisa alguma sem antes revelar a quem?
aos seus servos, os profetas. Entende isso, querido? Entende o peso? Fala assim, olha, Deus não vai fazer enquanto não revelar para esses caras. Quem são esses caras, cara? Olha a profundidade desses caras. Esses caras conhecem Deus. Esses caras são conhecidos de Deus. Não é para qualquer um que Deus depende de uma certa forma. Lógico que Deus não depende de ninguém para fazer nada, mas biblicamente Ele vela pela sua palavra para cumprir. Então Deus não fará coisa alguma se antes revelar aos seus servos, seus profetas. Isso era para poucos. Eles eram privilegiados? Sim, de fato, eles são privilegiados. A diferença é que a partir do Novo Testamento, Jesus liberou algo muito louco. Não sei se vocês entenderam, vamos lá. No Antigo Testamento, alguns eram profetas. Alguma coisa aconteceu no Novo Testamento em que algo foi liberado para nós. Eu te falei o quê? Que a profecia é um dom. Então, a partir do Novo Testamento, o que o Senhor liberou sobre você e que habita dentro de você hoje? Se chama? Beleza. Quando você recebeu o Espírito Santo, o que veio nele? O quê? Os dons. Beleza? Amém? Então, isso nos tornou privilegiados também. Amém? Tem alguém aí, queridos? Amém? Fala pro teu irmão, você é privilegiado. Eu estou falando isso para você por quê? Porque de repente, até hoje, você fala assim, cara, esse lance de profetizar não é para mim. Porque eu não sou desses caras que giram no manto, sobe na montanha, no monte que pega fogo no capim. Cara, o Espírito Santo, ele habita dentro de você. E eu espero, em nome de Jesus, que você tenha essa convicção. E se você não tem, no final a gente faz um apelo e ora, ele vai entrar. Você crê nisso? Então, a partir do momento que o Espírito Santo foi liberado sobre a sua vida, esse privilégio passou a ser seu. Fala comigo, a profecia também é para mim. Entenda uma coisa, não pedi para você falar isso para o seu irmão, por quê? Porque a gente está acostumado a ministrar, a gente percebe algumas coisas. Quando fala assim, fala algo para o seu irmão, se ele falar para você também, você deveria receber, mas existem pessoas que quando falam assim, fala para o seu irmão, você fala para ele, mas você acredita que é para ele, para você não. Então diga comigo, a profecia bate no teu peito, é para mim também. É para mim também. Porque a partir do momento que o Espírito Santo entrou em você, esse dom entrou junto. Amém? Estou falando todos os dons, mas estou dando uma ênfase por conta do tema desse mês. Então, uma pergunta. Hoje, todos nós podemos profetizar sim ou não? Não, com vontade, gente. Hoje todos nós podemos profetizar sim ou não? Sim. Sim. Hoje todos nós podemos ter palavra de conhecimento, sim ou não? Sim. Podemos ter palavra de sabedoria, sim ou não? Sim. Sim. Podemos ter dons de cura, sim ou não? Sim. Cara, não deixa. Minha oração nessa noite é que isso não seja um discurso. Isso não esteja respondendo por osmose. Eu tive uma experiência com o Luiz essa manhã. Levanta a mão, Luiz. Cara, foi muito engraçado. Eu tive a alegria de ministrar na EBD hoje. E depois da aula a gente desceu conversando com mais de Deus da EBD. Aí, no que a gente está conversando, não coincidentemente, quem conhece a irmã Geisa aí? A gente no seminário, estava descendo a escada. Rapaz, amada, tudo com tudo. E a gente conversando, ela, rapaz, aí olha como o Espírito Santo faz. Aí ela, irmão, a gente tem que descer devagar, né? Aí eu joguei pra cara dela, falou assim, essa dor no joelho me mata. Eu olhei pra cara dela, falei, mas o que houve, irmã? Ela falou assim, meu joelho tá inchado, não sei o que aconteceu. Aí eu falei assim, irmã, então calma aí. Aí ela tava terminando de descer a escada, ela não consigo descer a escada não, vamos orar. Aí pegou, Luiz, vamos orar. Oramos. Ela foi curada na hora. Aí o irmão, foi engraçado, porque tinha um irmão na porta, assim, olhando para o nada, assim. Aí quando a gente levantou a voz, assim, em nome de Jesus, joelho, né? Aí ela veio, e na hora a irmã foi curada. Aí, só que assim, na hora eu orei pela irmã, junto com o Luiz, aí ela, ai meu irmão, muito obrigado.
Por que eu estou contando isso? É muito comum que você não espere resultados daquilo que você faz. Deus vai mudar isso hoje em nome de Jesus. Amém? A irmã, muito obrigado. Tipo assim, é só uma oração. Eu falei, mas irmã, como é que estava essa dor aí? Está doendo? Ela, não, na verdade é só que eu subo escada e desço. Então sobe aí, irmã. Aí ela, assim. Aí ela, não, aí já fui dando desculpa ela. Aí ela, para subir até que vai, mas quando eu desço, eu tenho que descer assim de lado porque dói. Eu falei, tá doendo ela? Não. Aí ela, peraí que eu vou testar. Assim, medo. Eu, irmã, tá doendo? Ela, não. Assim, sério, irmã? Não fico com medo não. Aí ela, eu dei um abraço. E o Luiz, na hora, foi curado também. Ele começou a orar pela irmã e estava com uma dor na nuca, né, Luiz? Ele, cara, logo depois que a gente terminou de orar, a dor passou em mim também. Entenda uma coisa. O reino de Deus é real. Você precisa começar a esperar resultados daquilo. Sabe por quê? Porque você profetiza em nome de quem? Você ministra cura em nome de quem? Cara, me perdoa, se você não espera resultado, meu irmão, não é de Jesus que a gente está falando aqui. Não é. Então, todos nós podemos profetizar, sim ou não? Sim. Então, todos somos profetas, sim ou não? Sim. Não. Não, gente, que isso? Efésios 4. E uns chamados para apóstolos, outros para evangelistas, outros para pastores, profetas e mestres. Então, na verdade, para a edificação da igreja. Todos nós temos o dom da profecia, mas nem todos nós somos profetas. Todos nós podemos ministrar cura, mas nem todos nós temos ministério para cura. Amém? Você entende isso? Amém? Ser um evangelista é uma coisa, mas não ser um evangelista, alguém que tem um ministério de evangelista, não te impede de evangelizar, irmão. Fala para o teu irmão, sem desculpinha. Tá? Ser alguém, você é apto a evangelizar. Você não precisa ter um ministério de evangelista para evangelizar. Mas se a Bíblia diz que uns foram para uma coisa, outros foram para outra, é porque de fato há uma diversidade, mas o Espírito é o mesmo. Amém? Vamos seguir aqui. Beleza. Só um detalhe que eu anotei aqui. Estou correndo aqui, querido. Eu falei sobre os dons. Se você tiver dúvida, a Bíblia traz 9 dons. Estão no capítulo 12 de 1 Coríntios. Tá? Você vai ler lá 9 dons. Beleza? E aí alguns deles, isso é um pouco confuso às vezes. A questão da profecia é confundida, na verdade, talvez nem a profecia, mas palavra de sabedoria e palavra de conhecimento. Alguém aqui sabe o que é o quê? Porque isso às vezes implora na cabeça da gente, tá? A palavra de conhecimento é quando Deus te revela algo que é particular sobre uma pessoa, algo que você não sabe, então fala assim, Deus está me mostrando que você, sei lá, tem uma dor nas suas costas agora. E aí Deus ele te mostra algo. A palavra de sabedoria é quando Deus te revela algo, mas com uma direção. Olha, Deus está mandando você fazer isso, isso, isso. Entende? E a profecia é quando Deus revela coisas sobre o futuro. Amém? Deu para entender? Seguindo. Os dons, então, estão disponíveis para todos nós, porque nós temos o Espírito Santo. A primeira resposta para a pergunta do porquê nós não profetizamos, que eu coloquei aqui, porque nós não cremos que isso é para nós, é uma mentira do diabo. Os dons estão ali. Talvez estejam adormecidos, mas eles estão aí. Cabe a você pedir ao Senhor, Senhor, libera isso dentro de mim. Ativa isso dentro de mim. Amém? A primeira vez que eu até comentei isso na EBD hoje, eu no início, é engraçado, eu e meu irmão entramos na igreja, meu irmão ouvia Deus pra caramba, eu li a Bíblia no olho fechado, o Senhor fala comigo. Pá, aí a Bíblia uma parada nada a ver, tipo, fulano gerou fulano. E não é dessa vez, espera aí. Pá, aí gente, rapaz, Deus fala. E eu fiquei nessa, meu irmão, Deus mandou abrir em Hebreus, cristão, você está ouvindo isso, cara.
E eu orei muito tempo pedindo a Deus falar comigo. Eu lutei com Deus pedindo para Ele falar comigo. E o mais louco é que a primeira vez que Deus me usou em dons foi em dom de profecia. Eu falei assim, então eu que vinha com aquele complexo de Deus falar comigo, já querendo ser usado para profecia, eu tremi. De fato eu tremi. Eu não consegui falar até que Deus veio. Eu fui tão maluco, tremendo, entreguei. E aí eu lembro de uma que foi marcante, porque eu estava com meu irmão e uma irmãzinha da igreja. Aí eu conversando com ela normalmente, queridos. Normalmente, de repente, eu acho que eu cocei o olho. Quando eu cocei o olho assim, eu vi a irmã no futuro fazendo coisas. Ela viu minha cara, ela, o que foi, irmão? Aí cada vez que eu piscava, Deus me mostrava coisas. Eu comecei a entregar. Eu falei, Deus está mostrando isso. A irmã começou a chorar e ao mesmo tempo. E aí, amém. Eu falei assim, caramba, cara, que louco. Na semana seguinte, a irmã veio assim, falou assim, João, você não vai acreditar. Aí eu falei assim, o que foi ela? Lembra tudo aquilo que você me entregou lá na porta de casa? Eu falei, sim, ela. A pastora Vera me entregou essa semana tudo igual. Aí eu, mantendo uma coisa, eu falei, glória a Deus, mas pô, é de Deus, velho. A pastora Vera entregou, é de Deus. Pô, mano, a pastora Vera tem que explicar o que tu falou, porque você é forte, velho. Eu falei, velho, Jesus falou de verdade agora. Parei aqui assim. E aquela respirada, falei, cara, eu cheio de medo. A pastora Vera ouve paz no meu interior. Cara, não tenha medo. Sério, Deus me tirou o medo de falar assim, Deus falou comigo. Só relacionamento vai te mostrar a voz de Deus. Deixa eu seguir aqui para não sair um pouco. Amém? Então, eu estou dizendo sobre você ser usado por Deus para trazer coisas do futuro de alguém. Isso é muito sério. Eu não estou falando de bater no ombro do seu irmão e falar assim, vira para o seu irmão e diz que a semana dele vai ser uma bênção. E é diferente, querido. Amém? Esse lance de profetiza para o seu irmão é diferente, cara. Isso não é dom de profecia na hora, não. É a gente interagindo com a igreja. Amém? É diferente. Eu estou falando de algo pesado, algo sério. Deus vai te mostrar algo, entende? Deus vai te usar naquele momento. Amém, querido? É o melhor de tudo. Hoje você não precisa, como no Antigo Testamento, hoje você não precisa de outros profetas para confirmar aquilo que alguém diz para você. Porque a Bíblia diz que o mesmo Espírito opera tudo em todos. E é o mesmo Espírito que testifica. Então, quando você recebe algo, quando você recebe uma profecia, há alguém dentro de você que confirma ou não aquilo que foi dito. Amém, querido? Entenderam essa primeira parte? Amém? Então, agora que a gente entendeu que é para nós, eu queria que você abrisse rapidinho a sua Bíblia em 1 Coríntios 14. Coríntios capítulo 14, apenas o versículo 1, diz assim a palavra do Senhor. Todo mundo achou, amém? Diz assim a palavra do Senhor. Segui o amor e procurai com zelo os dons espirituais, mas principalmente que profetizeis, ou de profetizar, amém? Então, segui o que? O amor e procurai com zelo os dons. A primeira pergunta dessa segunda parte é: o que é o amor em uma palavra? Jesus. Amém. O que... Como é que eu posso qualificar o amor? Pronto. Eu disse que... perdão, vamos lá, só para ajudar a gente a caminhar. A profecia é um... E o amor? É um dom também? É? Sim ou não? Hã? Quem acha que o amor é um dom? Errou! Gostou para falar? Errou! O amor é um fruto. Diga comigo, o amor é um fruto. Entenda uma coisa, olha o que ele diz. Seguir o amor e procurar com zelo o quê? Procurar com zelo o quê? Profetizar. Que não adianta falar em línguas, não adianta dar bens aos pobres sem amor. O amor fundamenta os dons. Amém? Amém? Todo mundo entendendo aí? Beleza.
Então, queridos, você pode se manifestar em qualquer dom, mas sendo fundamentado pelo amor. Tá? E o que eu queria colocar? E o que isso tem a ver com a questão da gente profetizar ou não? O problema é que a profecia é uma verdade, amém? E quando a verdade ela é dita doa quem doer. Amém, queridos? Cara, talvez você se surpreenda. Essa mensagem ela começou a brotar no meu interior. Quando foi colocado um assunto lá no grupo da juventude sobre alguém falar a verdade, e aí falou do irmão, né, do vídeo e tal, que o irmão começou a ofender o povo, e aí a gente falou sobre João Batista, que a igreja hoje não suportaria o João Batista, aí começou aquele papo e aquilo me fez refletir muito, querido. Eu comecei a perguntar para Deus, Senhor, como falar a verdade em amor? E aí é justamente o segundo ponto. Por que nós não profetizamos? Porque há uma dificuldade em encontrar um equilíbrio entre verdade e amor. A igreja tem uma dificuldade em encontrar um equilíbrio entre a verdade e amor. É possível haver um equilíbrio sim ou sim? Possível. Tem que haver. O amor, ele fundamenta os dons. Então, os dois são indispensáveis. Só que a gente tem... Eu não sei se isso é muito louco para vocês, só eu estou reparando isso, mas é muito comum em que a gente encontre ou um caso ou outro. Ou é dito a verdade, ou há uma manifestação do amor. Quando você manifesta amor, você fica meio preocupado em falar a verdade. E aí, quando você fala a verdade, você não consegue demonstrar amor. Cara, isso não é Jesus. E aí você fica assim, cara, se eu profetizar, vai ficar complicado, porque o irmão não vai gostar de ouvir, e aí o irmão vai se chatear comigo, e aí, cara, vai perder a amizade. E aí você perde também uma oportunidade de curar alguém. Amar as pessoas é importante, mas quando você libera uma palavra profética, você pode mudar a história de uma pessoa, você pode mudar a história de uma igreja. Amém? Amém? Quantos estão entendendo aí? Estou terminando, queridos. Voado, mas estou terminando. Não tem como a gente ser político com certas coisas que Deus abomina. Mano, quer um conselho? Senta, conversa, fala assim, meu irmão, faz como Natan. Faz como Natan. Natan pegou, olha só, Davi, está tudo errado. Mas eu não vou falar assim não. Fala o seguinte, olha só, tinha um homem que tinha uma ovelha, um homem pobre, e um outro homem muito rico, cheio de ovelhas. E o Rafa já falou dessa história aqui várias vezes. Aquele homem vai receber alguém, e no que ele vai receber alguém, ele vai preparar um banquete. No que ele vai preparar um banquete, em vez dele pegar uma de suas ovelhas, ele pega a única ovelha daquele homem pobre. Natan pergunta assim, ei Davi, ei rei, o que você acha que esse homem mereceria? Davi, cheio de ira no seu coração, fala assim, esse homem merece a morte. Natan olha para ele e fala assim, esse homem é você. E aquilo mexe, cara, aquilo dói no coração de Davi. É diferente de falar assim, vai morrer, Davi. Cara, a verdade foi dita porque era necessário que fosse dita, mas com amor. E essa é a maior dificuldade que nós temos. Uzá morreu por quê? Porque ele foi político, cara. Porque ele falou o seguinte, pô, Davi é rei. Eu convivi esse tempo todo aí na casa do meu pai com a arca, sei como é que tem que carregar a arca, tô vendo que está errado, mas ele é o rei, pô, não vou falar nada não, porque aí eu perdi, né, de repente pode ser que eu consiga alguma coisa depois com ele, então tá de boa, não vou falar nada. Pois é, usar pagou com a sua própria vida. Por quê? Porque ele colocou a arca no carro de boi, não era para colocar, essa ideia partiu do povo que roubou a arca, dos filisteus, colocaram numa carruagem de boi. Davi chegou lá sabendo o que tinha que fazer, pegou e não. É o seguinte, deixa no carro de boi. Nessa do carro de boi, o boi deu uma que ia tropeçar, usar, achando que podia salvar, acabou tomando e morreu.
Não era melhor ter dito a verdade antes? Sem acusar o rei, assim, rei, você sabe que não dá para levar assim. A gente não sabe o que pode acontecer. Mas você conhece a vontade de Deus. E aí? Pagou com a própria vida. Amém? Amém, querido? Ixi, a hora. Terminando. Amém? Então, não tem... Cara, teve um... Isso é básico para vocês, básico para vocês. Teve um congresso numa igreja, não vou entrar em detalhes de nome, um congresso que o tema era sobre arrependimento. Tema forte, né? Aí o líder do congresso falou assim, cara, tu sabe que coisa estranha aconteceu agora há pouco. O quê? Um dos pastores chegou para ele e falou assim, ô irmão, muda esse tema. Aí ele, por quê, pastor? Pô, muito pesado. O povo não vai querer vir para ouvir isso. Assim, sério? Lucas 24, 46, Jesus fala que era necessário que o Filho do Homem padecesse muitas coisas, morresse e ressuscitasse ao terceiro dia. E que esse seu nome fosse pregado o quê? Bênção sem medida, prosperidade? Não. Que em seu nome seria pregado arrependimento para a remissão dos pecados, a começar em Jerusalém. Cara, em seu nome poderia ter sido pregado muita coisa, mas ele diz uma coisa. Em seu nome será pregado o arrependimento para a remissão do pecado. Vamos deixar esse tema de lado, porque é pesado, querido. Entende isso? Quantos de nós, já levantei a mão primeiro, quantos de nós sabem que precisam se arrepender? Então qual é o problema da gente lembrar disso, meu irmão? Se não lembrar disso todo dia, ai de mim. Amém, querido? Amém? Quantos entendem a importância de falar a verdade? Amém? Só que aí, qual é o problema? É que a igreja ou aceita e está tudo de boa, ou então ofende e exclui. Não há um equilíbrio. Amém, queridos? As pessoas ficam assim, cara, o que eu vou fazer, o que eu vou fazer, o que eu vou fazer, e aí não faz e não senta, cara, vamos conversar. Cara, eu acho que eu quero te ajudar, eu sei que você está passando por isso e tal. Cara, chega e vem, mas traz a verdade em amor. Um ponto que a gente viu nesse vídeo que a gente passou. Duas coisas são faladas. Primeira, eu amo a igreja, mas não tenho certeza se a igreja me ama. Quem lembra disso? A menina falou. Segunda coisa, o rapaz fala o seguinte, a igreja é um lugar de muitas mentiras. Então, essa é a visão que a igreja tem passado para o mundo. Tá? Ah, mas não todas as igrejas são assim. Beleza, mas, cara, o mundo define isso com muita tranquilidade. É o primeiro pensamento que vem no coração do povo. E há um problema, queridos. O problema é que as pessoas sabem muito bem falar um pouco sobre Jesus. Aquelas que acreditam em Jesus falam muito bem, mas não falam bem da igreja como falam de Jesus. Então, cara, tem tem um gap aí no meio, tem um precipício aí no meio que não deveria ter, porque a igreja de Jesus, cara, era para ser coisas que se refletem. Amém, queridos? Vamos lá. Não dá para ter amor sem verdade, e não dá para ter verdade sem amor. Uma informação aqui para a gente fechar. A Bíblia traz nos evangelhos sobre amar ao próximo 17 vezes. E amar aos irmãos 31 vezes. Quando falamos sobre amar ao próximo, nós estamos falando sobre o perdido ou aquele que precisa ser salvo em Cristo Jesus, na grande maioria das vezes. E os irmãos, né, somos nós, a igreja. Então, olha que interessante. Os evangelhos ensinam sobre a importância de amar os irmãos mais vezes do que amar o próximo. Por quê? Porque a ideia é que o próximo se torne um irmão em algum momento. Amém? Então, onde tem que começar tudo isso? Cara, tudo isso tem que começar aqui dentro. Aqui dentro da igreja. Sabe por quê? Porque Romanos 8 diz que toda a criação aguarda a manifestação dos quê? Dos filhos. Filhos, quando a gente fala de filhos, a gente está falando de um pai só, então são filhos que são parecidos, que falam parecidos e principalmente que lembram o pai e que se amam como uma família.
Amém? Qual o problema de você dizer a verdade, igreja? O problema é que você tem sido rotulado como alguém que sabe até falar a verdade, mas não consegue amar enquanto fala. Ou então, que diz que ama, mas deixa a pessoa se afundar na sua própria mentira. Cara, Jesus não foi assim. Jesus não era nem um pouco parecido com isso. Não tem como você dizer que você é profeta se você não for alguém que sabe amar e falar a verdade. Não um sem o outro. Amém? João capítulo 17, Jesus diz que nós temos que ser um. Por quê? Porque nós sermos um é a prova de que Jesus existiu aqui na Terra. Sermos um é a prova de que Jesus andou entre os homens. Ele diz: Pai, eu rogo que eles sejam um, assim como eu sou um contigo, para que o mundo creia que tu me enviaste. Em outras palavras, se eles não forem um, o mundo vai continuar achando que eu fui uma fraude ou uma história muito bem contada. Amém? Eu quero fechar com uma passagem que está em Efésios capítulo 4. Já até eu posso dar hora, mas a gente vai terminar. Efésios capítulo 4, versículo 15, diz assim: mas seguindo o quê? A verdade em amor. Diga, a verdade em amor. Seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é o cabeça, Cristo, de quem todo o corpo bem ajustado e consolidado pelo auxílio de toda junta, segundo a justa cooperação de cada parte, efetua o próprio aumento para a edificação de si mesmo em amor. Seguindo a verdade em amor, cresçamos. Esse crescimento, ele é contínuo. Amém? Atos 2, a Bíblia diz que Deus acrescentava à igreja aqueles que haveriam de ser salvos. Sabe por quê? Porque as pessoas entravam na igreja e encontravam uma igreja. Amém? Quantos entendem isso? Você pode ficar de pé?